Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Lucas, capítulos 13 a 15. O capítulo 13 de Lucas está estreitamente relacionado à conclusão do capítulo 12. Jesus encerra o capítulo 12 dizendo que deveriam se apressar para fazer as pazes com seus adversários. E agora, ele os lembra de que não estavam em posição privilegiada em relação a Deus. Eles pensavam que os galileus que foram mortos por Pilatos mereciam isso. Pensavam que certamente, por terem sido mortos por Pilatos, mereciam ser julgados assim. Do contrário, Deus não lhes teria permitido morrer dessa maneira. Ao corrigir esse engano, Jesus os chama para o arrependimento. Digo a vocês que, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. A parábola da figueira estéril ensina que foi pela maravilhosa generosidade e paciência de Deus que aqueles que ainda não se arrependeram não pereceram. Mas o coração endurecido permanecia. Prova disso é a manifestação do chefe da sinagoga, que protestou quando Jesus curou uma mulher no sábado. Porém, apesar de toda essa dureza, o reino de Deus seria manifestado. Começaria com um pequeno grão de mostarda, ele seria fermentado e logo cresceria e se tornaria visível a todos. Porém, nesse momento, alguns poderiam se ver duvidando, questionando dessa verdade, a ponto de perguntarem: Senhor, são poucos os que são salvos? Afinal de contas, o reino ainda era muito pequeno, não havia sinais claros, em questão de números, de aparência. Jesus então responde que, ao invés de serem curiosos sobre esses assuntos, deveriam esforçar-se por entrar pela porta estreita. Deveriam eles mesmos entrarem no reino. Entretanto, Jerusalém estava continuamente rejeitando essa mensagem. Por isso, Jesus lamenta por ela. No capítulo 14, Jesus continua confrontando os fariseus. Agora, sendo convidado para a casa de um dos principais, ele passa a ensiná-los. No meio deles achava-se um homem hidrópico, uma doença que afetava a pele por acumular muito líquido. E por isso era visto como alguém que cometeu um pecado muito grave e foi punido pelo Senhor com essa enfermidade. Há discussões que propõem que esse homem foi convidado apenas para servir de isca para os fariseus testarem a Jesus. Sendo esse o caso ou não, Jesus agiu sabiamente e curou esse homem, confrontando a ação dos fariseus. Confrontando a hipocrisia desses homens, que eram rápidos caso o seu filho ou seu boi caíssem num poço no dia de sábado, mas que não manifestavam misericórdia para com os necessitados. Jesus critica e confronta até mesmo a rapidez com os fariseus buscavam um lugar de honra nessa festa, e além disso confronta o próprio anfitrião, dizendo que ao invés de convidar seus amigos e seus irmãos, parentes, deveria convidar os necessitados. E a parábola da grande ceia complementa isso, mostrando como aqueles a quem o Senhor convidou, ao povo de Israel, rejeitou esse convite. Mas os necessitados, aqueles que reconhecem sua dependência de Deus, atenderiam ao chamado do reino. E aqueles que atendem ao chamado são os que cumprem as condições para ser seguidor de Jesus, aqueles que abrem mão de tudo e se apegam a Cristo, como é concluído no capítulo 14. O capítulo 15 ilustra o amor compassivo de Jesus pelos perdidos, que é ilustrado por meio de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que já foi vista também em Mateus, capítulo 18, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido, ou do chamado filho pródigo. Por meio dessas parábolas, Jesus demonstra que, ao se aproximar dos desprezados, daqueles que eram rejeitados pelos fariseus, ele estava cumprindo a vontade do Pai. O Pai enviou o Filho ao mundo para buscar e salvar o perdido. E isso é evidenciado não somente pelo retorno do filho pródigo, mas pela própria reação do filho mais velho que estava em casa e que também encontrava-se perdido, mesmo estando perto do Pai. Lucas apresenta Jesus nessas passagens como o Mestre que chama o seu povo ao arrependimento e revela a alegria do Senhor em restaurar aos perdidos. Até mesmo em suas confrontações, apontando o pecado do povo e também dos fariseus e escribas, revelam a compaixão de Jesus, o seu interesse em restaurar os perdidos
em chamar os necessitados. O propósito desses textos é mostrar que o reino de Deus é acessível aos humildes e que é necessário que todos se arrependam e entrem pela porta estreita a fim de alcançarem misericórdia e graça. Cristo é exaltado nesses textos por essa demonstração de misericórdia, de compaixão. Ele é o Filho do homem que busca e salva o perdido, aquele que acolhe o desamparado, que estende o seu reino não para os ricos e poderosos, mas para os humildes, que tremem diante do pecado e buscam a graça de Deus para vencê-lo em arrependimento. Ele é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. É ele quem busca a dracma perdida. É ele quem se alegra com o retorno do filho pródigo e também chama o mais velho que está por perto, para que também reconheça a sua compaixão e seja também beneficiado por ela. A partir desses textos, é claro que somos chamados ao arrependimento, a abandonarmos a postura orgulhosa, egocêntrica dos fariseus e escribas e sermos instrumentos na mão do Senhor para a pregação das boas novas ao perdido, ao necessitado, aquele que reconhece que depende do Senhor. Mas esse é um chamado também para nós. A vida cristã é marcada pelo arrependimento constante, pela alegria ao sermos perdoados pelo Senhor. Dessa forma, nós somos chamados a buscarmos o Senhor dia após dia, a reconhecermos nossas faltas, nossos pecados e confessarmos ao Senhor diariamente, pedindo que Ele nos santifique, que nos transforme, que nos faça mais parecidos com Cristo. Somos chamados a refletir o coração do nosso Pai, com demonstrações de compaixão e misericórdia ao perdido, e também demonstrando nós frutos de arrependimento que buscam a glória do Senhor.